Fala galera, queria trazer nesse vídeo aqui uma análise de arquitetura. Como que a gente arquiteta as nossas aplicações? Como que a gente faz para pensar como que os componentes se conectam, o que a gente precisa ter ali e tudo mais. Sem mais delongas, vamos tentar rabiscar alguma coisa aqui. Quando a gente tem um site que tem ali um front-end, né, na tela que a gente observa, vamos até chamar isso aqui de tela. Isso aqui vai ser uma aplicação, né, que ela é uma aplicação web, e aí você pode ter isso aqui acontecendo de uma forma totalmente estática, né? Então você tem ali um arquivo HTML, mais um arquivo CSS e até um arquivozinho JavaScript ali. Então você tem assim um conjunto de arquivos que vão compor assim como que você renderiza isso, certo? E você precisa também, ao lado disso, de um servidor. Então, por que a gente precisa tanto de dessa parte assim gráfica quanto do servidor? Por quê? Porque a gente precisa de algo que possa dizer para o usuário qual daqueles arquivos HTML ele vai carregar, ou como que ele vai estilizar aquele componente baseado no arquivo de CSS. Então, assim, o servidor é o que vai, tipo assim, fazer com que o usuário consiga interagir com aquela tela, certo? Então, essa duplinha aqui sempre vai aparecer. Vou até colocar um sinal de mais aqui, que é bem importante. Então, linguagens, né, coisas que a gente pode esperar aqui dessa parte do servidor. Tipicamente para aplicações web, né, coisas que sites, aplicativos até, e outras coisas que a gente vê assim com aplicação web, né, que por web entenda aquilo que aceita protocolos HTTP vindo e voltando, tá? Acho que a linguagem padrão assim vai ser o JavaScript, e aí coisas derivadas dele. A gente tem Node, a gente tem Next, a gente tem TypeScript, a gente tem um monte de coisa que dá pra ser aqui o servidor, tanto de framework quanto até de linguagem derivada, como o caso do TypeScript, né? Cara, com essas duas coisas aqui, eu já consigo montar um site. Então pode ser um site que tem ali a questão de você, tipo, analisar diferentes abas, pode ser um site assim com uma landing page, né? Um lugar onde você cai, daí depois ele te manda... pode mandar um e-mail ali para algum lugar, um contato, formulário de contato. Pensa num site de um hotel. Talvez um hotel seja melhor aqui, porque você só precisa de uma página que possa me entregar ali algumas imagens. Essas imagens podem inclusive vir do Instagram. Então, o próprio aplicação de servidor aqui, que vai ser pode ser arquivo Python, pode ser um arquivo JavaScript, não importa, tá? Não se atente muito com a linguagem que está aqui. Mas esse cara aqui, ele pode simplesmente bater na API do Instagram e trazer uma imagem e renderizar isso aqui no HTML bonitinho. Daí o HTML vai saber como que ele vai renderizar aquilo ali certinho. Cara, então assim, eu posso ter essas duas coisas aqui, e aí eu vou colocar isso em algum lugar, tipicamente na nuvem ou em algum servidor que seja amplamente distribuído aí, se você não tem a possibilidade de trabalhar com nuvem. Hoje em dia, eu diria que é quase que irrelevante você falar que você não vai trabalhar com nuvem. Assim, para as aplicações mais típicas, tá? Aí, questão de relevância, depende. Você tá num banco que não tem a possibilidade de trafegar o dado para fora e tal, coisas um pouco mais nichadas e específicas, daí sim você precisa de outros componentes acontecendo. Mas, então, tipicamente, você pode empacotar tudo isso aqui num serviço mesmo, que vai ser o seu serviço, seu monolito, sei lá, da tua aplicação web. Então, isso aqui, por si só, ele pode ser uma unidade de trabalho que a gente manda pro Heroku, por exemplo. O Heroku, ele tem ali o conceito de Dino, né? Isso aqui pode ser um Dino do Heroku, ou isso aqui pode estar dentro do GCP Apps, eu acho que é assim que chama, lá do Google Cloud. Isso aqui pode estar no Amazon Amplify. Enfim, tem várias soluções aí de nuvem que podem entregar essa duplinha aqui funcionando de uma forma, tipo assim, bem boa e bem... escalável, sabe? Que você vai ter ali essa infraestrutura sempre funcionando. Se eu quiser desenvolver na minha máquina, essa mesma aplicação, esse mesmo pacote aqui, ele vai estar sendo... vou até colocar um contorno diferente aqui. Ele vai estar acontecendo aqui no meu PC pessoal. Então, você colocar em nuvem nada mais é do que você tirar do seu PC pessoal e mandar isso aqui lá para outra pessoa gerenciar. Então, você tira do PC pessoal e manda lá para AWS, manda lá para Google Cloud, tá? Então, quando você faz isso, você está mandando a sua aplicação funcionar em algum outro lugar fora, beleza? Quando você tem a questão de login, quando você tem a questão de, tipo, um catálogo de produtos, pensa assim no marketplace, né, onde você vai oferecer ali diferentes serviços, produtos e tal, aí já começa a ficar interessante você ter um banco de dados associado. E o banco de dados, vamos
tentar desenhar ele aqui sem muito esforço, não acho que eu vou conseguir, porque eu sou muito ruim com Excalidraw, mas aí nosso editor pode dar aquela fortalecida, né, de não fazer isso aqui ser muito tedioso. Vamos lá. Como é que faz isso aqui agora? Tá lindo, esse aqui é o nosso database. Beleza. A gente pode e deve trabalhar com um banco de dados para poder fazer essas verificações, essas transações que vão acontecer aqui entre o meu servidor, entre a minha aplicação web, né, e o meu usuário. Então, assim, quando a gente precisar, principalmente pensa assim, quando precisa de login, quando a gente precisa armazenar as informações que a gente vai obter no futuro, como lista de produtos e sei lá, emitir uma nota fiscal, coisas que a gente precisa armazenar para olhar para isso no futuro, como se fosse uma evolução. Pensa em algo que você guardaria no Excel, mas é um Excel que é mais avançadão, é um banco de dados, tá? Se você tem essa necessidade, daí sim você vai precisar acoplar alguma coisa dessa natureza aqui para sua aplicação funcionar bem, tá? Ao contrário, tipo assim, isso aqui, vamos supor que tava lá no seu computador pessoal, lembra? Tava lá aqui, ó, no PC pessoal. E aí seu PC, sem querer, esquenta demais num dia calor e desliga. Pau, morre o computador. Nosso computador morreu. Olha que coisa feia. Nosso computador morreu. Tipo, eu vou perder esses dados? Não faz sentido. Faz sentido que a gente armazene isso em algum lugar que seja seguro, que seja resiliente, que seja performático pra gente consultar quando a gente precisar. Cara, quem que gosta de ficar com uma página carregando, assim, pra saber quais são os termos de pesquisa que a gente buscou, quais são os produtos que a gente tem disponível para aquele termo que a gente queria. Até mesmo login, sabe? Tipo, login é pra ser um negócio instantâneo. Quanto mais rápido puder ser, melhor. E, cara, aqui a gente já tá começando a falar de uma arquitetura um pouco mais complexa, porque tem ali tanto a questão do front-end quanto do back-end. A gente tá falando de armazenar isso fora, né, no banco de dados. E aí, cara, aqui a gente pode ir aumentando e colocando mais e mais componentes até a gente chegar no nível de uma aplicação que ela tá pronta para ir para produção, algo que vá realmente tá, tipo assim, testado em batalha, com serviços de nuvem que estão ali disponíveis 99,99999% do tempo. Se você não sabe o que é isso, pergunta, que a gente vai se falar no comentário, no shorts, em qualquer lugar. Enfim, tipo, que podem sustentar uma aplicação que vai crescer infinitamente. Então pense em algo que vai ter ali 1000 requisições por dia, algo que vai ter 10.000 requisições por dia. Pensa na votação do Big Brother Brasil, e teve ali no seu pico 2 milhões de votos sendo registrados e computados por minuto. É muita coisa! 2 milhões por minuto. Enfim, pensa no tanto de requisição, tanto que eles tinham que ter de réplica, de coisas distribuindo carga e tudo mais, né, pra isso acontecer. Então, enfim, o ponto é, a gente começa a desenhar e pensar em todas as interações que a gente vai ter. Muito provavelmente a gente pode colocar alguma coisa no meio do caminho aqui entre o database e a nossa aplicação, para que a nossa aplicação nunca precise saber a lógica de query e o database não precise saber quem que está fazendo a requisição, e daí esse cara intermediário aqui ele pode muito bem possibilitar que você troque de database sem necessariamente interferir na aplicação que está em produção, entendeu? Então assim, quando a gente começa a pensar um pouco nesses cenários e desacoplando as coisas e deixando as coisas cada vez menos propensas a falhas por serem um ponto de única falha, né? Então, enfim, daí sua aplicação vai ficando cada vez mais robusta, né? Então, eu vi esse post aqui do Reddit, foi o que me motivou para falar um pouco sobre a arquitetura para vocês, e é uma arquitetura que ele colocou ali na AWS com tecnologias super modernas e que possibilitam ali uma aplicação que já está em produção, rodando com 1000 requisições por dia, diz o cara, e 500 mil por mês, no final das contas, sabe? É um negócio assim, não que todo dia é 1000, né? Senão não fecharia a conta, seria 30 mil. Mas diz ele que chegou ali meses com 500 mil requisições. E o mais legal, isso tudo aqui que está acontecendo aqui, todas essas caixinhas conectadas, elas estão todas dentro do pacote grátis da AWS. Então ele não está pagando um centavo para tudo isso aqui tá acontecendo, tá? Só pra gente passar por cima, não precisa se ater muito aos nomes que vocês estão vendo, um monte de buzzword aqui, né? Vou até colocar no link do vídeo, caso alguém esteja se perguntando, né? Tipo, como que funciona a arquitetura pra essas caras aqui e tal. Enfim, ponto aqui nesse Amplify, a gente tem a possibilidade de deployar aquele pacotinho de servidor mais front-end. Então, o front-end do cara que é composto por React, por Tailwind, e o back-end do cara é composto por Next e TypeScript, né? O Next.js, na verdade, é um framework enfim,
essas 4 coisas aqui são basicamente o conjunto dele ali de front e de back-end. Além do Amplify, ele conecta aqui o Cognito, que é um serviço ali de autenticação, um serviço que vai garantir que o usuário correto está acessando aquela página específica do front-end. E daí, beleza. Essa aplicação também, ela vai ter um token baseado aqui no Cognito, que vai armazenar esse token, e que vai dizer, tipo assim, bom, beleza, vou bater numa API específica lá. Isso vai trafegar pelo API Gateway, e aí esse, por sua vez, vai dar o token que a gente pegou lá do Cognito, e vai saber qual que é o contexto que ele pode trabalhar, para qual API que ele pode fazer a requisição. Então esse aqui é basicamente um meio do caminho para validar que ele pode, tipo assim, buscar pelos produtos do Miguel, né? Que ele pode buscar pelos produtos do usuário que está logado e não de outra pessoa. Então é para isso que serve, né? Para que a gente possa trafegar a rota por esse caminho. E daí, de uma forma muito brilhante, ele colocou aqui um código TypeScript, né? Que é a derivação ali do JavaScript e tal, com tipagem, muito legal. Ele usou também o Serverless Framework, que é, assim, um framework para você poder, tipo, trabalhar com unidades de computacionais serverless. A gente vai falar sobre isso no canal mais pra frente, se você quiser. E tem dúvidas sobre isso também, dá uma comentada aí que a gente vai conseguir direcionar melhor, assim. Mas o ponto é, ele gera aqui um fazedor de requisição de API, né? Um Lambda, que é uma função que não tem servidor, ou seja, ele liga uma máquina, executa um código que ele precisa executar e desliga. Ele é simples assim. Por quê? Porque daí, quando eu fizer uma requisição, me autenticar e daí, de fato, ir lá no meu DynamoDB, por exemplo, bater para saber, tipo, quais são os itens que eu tenho disponíveis, cara, eu só vou pagar pelo tempo de computação que eu tive. Isso aqui é, tipo assim, ridiculamente barato. Tanto que, com esse tanto de requisição que eu falei, ele ainda cai dentro do free tier da AWS, né? Do pacote gratuito que eles têm lá disponível, né? E aí tem outras fontes aqui que essa aplicação, provavelmente são muitas funções Lambda, não é só uma, né? Que bate aqui em diferentes sistemas, no SS, no Stripe, enfim, que vai buscar as informações que ele precisa. Por fim, o Lambda também tá cuspindo, né? Tá exportando os logs, né? Quais são as etapas de execução da aplicação ali para o CloudWatch. Isso aqui é muito legal e é uma ferramenta assim, de visualização de logs da AWS. Permite que, se alguma coisa falhou, se alguma coisa aconteceu, todos os logs estão armazenados lá para você dar uma olhada e aí você entender rapidamente por que sua aplicação está falhando e daí possivelmente ali até colocar uma correção, né, imediata. E daí é muito mais fácil de você debugar o seu código se você tem acesso aos logs. E aí ele já conectou ali com o CloudWatch. Eu achei muito interessante, muito legal esse post que o eCharts fez aqui no Reddit, principalmente porque isso se trata, tipo assim, de uma porrada de coisa junta, conectada, né? Que, pô, você tem que ter uma certa noção de arquitetura, uma coisa que a gente começou a arranhar aqui agora, para poder construir algo assim. E mais, ele disse que ele é um solo developer, ou uma pessoa que está desenvolvendo isso tudo sozinho. E tipo assim, ele é o gênio da lâmpada? Não. Ele é uma pessoa muito dedicada, extremamente dedicada, que estudou várias tecnologias e sabe como utilizar um pouquinho de cada uma. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Com isso, construiu uma aplicação que tá, tipo assim, completamente pronta para ir para produção. Já está em produção, inclusive, e tá pronta para escalar. Isso que é mais legal. Porque o Lambda, ele tem essa característica, cara. Se eu tô fazendo muita requisição para ele, ele vai conectar com mais máquinas. Ele não vai deixar a tua aplicação deixar de fazer aquelas requisições que ela precisa. Amplify é a mesma história. Ele tem a questão ali de estar sempre de pé, API Gateway, enfim. Cara, tudo isso aqui é 100% baseado na AWS, tá? E é a nuvem mais popular ali pra gente deployar as nossas aplicações, mas você tem serviços extremamente similares nos outros provedores, na Azure, no Google Cloud, enfim. Então você tem a possibilidade de criar alguma coisa bem parecida, não precisa usar TypeScript, não precisa usar React, não precisa usar o Serverless, não precisa usar AWS. O que você precisa entender é que você vai conectando as coisas para que você tenha ali um caminho para que a sua aplicação possa funcionar, beleza? Última coisa, que eu acho que é importante de falar. Eu preciso começar com tudo isso aqui que o cara mostrou para fazer uma aplicação que roda em produção e é bonitona? Não precisa. Você precisa fazer esse tipo de situação aqui quando você tá enxergando que sua aplicação vai crescer e vai crescer rápido, você não tem tempo de dar uma manutenção de, tipo, incluir esses componentes enquanto ela já tá
falhando, entendeu? Então, assim, caso você esteja começando, preparando, cara, começa aqui pelo Amplify. Começa pelo Amplify e faz o deploy da tua aplicação simplesmente para você ter o front-end que você acessa pela nuvem. Aí depois, você pega e conecta só o DynamoDB, que é gratuito. Não, tipo assim, talvez pelo Lambda você faz a requisição, pode ser, mas sem trafegar pelo API Gateway, sem se conectar pelo Cognito, e aí você vai colocando as coisas incrementalmente até você chegar numa aplicação que realmente faça sentido e que você enxergue que ela tá, tipo assim, pronta para encarar o tipo de coisa que você vai precisar. Por quê? Porque, complexidade demais vai gerar muito trabalho para você, enquanto um solo developer, dar manutenção quando alguma coisa der problema. Pensa o quanto de coisa que pode dar problema aqui. Para você descobrir isso depois é muito mais difícil. E segundo, talvez você colocar esse monte de coisa no meio do caminho para algo que não precisa desse monte de coisa, vai fazer que sua aplicação fique um pouco mais lenta do que o necessário. E você não tem tanta requisição assim por dia. Então por que você vai colocar um monte de etapa intermediária para poder fazer coisas que você... Exemplo, eu não tenho o conceito de login pro meu site. O meu site é simplesmente uma landing page do meu currículo pessoal e o cara pode me mandar um e-mail diretamente, talvez. Sei lá, né? Cara, coloca ali um sisteminha que vai validar que não é um bot que tá te mandando e-mail. Acabou. Não precisa de Cognito para verificar e a pessoa tá logada no seu currículo para poder te mandar o e-mail, sabe? Então, esse tipo de coisa eu acho que faz bastante sentido a gente pensar para poder construir aí uma aplicação que seja apropriada para o que a gente precisa, beleza? O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou deixar esse link dessa postagem no Reddit para vocês lerem os comentários, o cara contando da história dele, acho que é bem interessante. Se tem alguma dúvida, manda um comentário, curte o vídeo também, se acha que vai ser interessante pra alguém, manda pro teu amigo, pro tua amiga. E tamo junto, fica ligado que vai ter muito mais coisa aqui no canal, beleza? Um abraço.